Fique ligado agora nas principais notícias do seu time. Peço que você se inscreva no canal e deixe seu like, assim você vai ficar por dentro das principais notícias do seu time. Sobre movimentações de mercado. Vou começar com o John. Não pertence ao Palmeiras, formado na base do clube, estava no Bragantino, mas foi negociado com o Zenit da Rússia por valores altos, mais de 120 milhões de reais. Mas o Palmeiras tem 20% dos direitos do atleta e também o mecanismo de solidariedade da FIFA. Com isso, o Palmeiras deve lucrar mais de 25 milhões de reais com essa negociação. Claro que o John já foi vendido ao Bragantino no passado, então somando as duas histórias, mais de 50 milhões de reais esse jogador rende as contas do Alviverde. O Palmeiras deve usar esse dinheiro para buscar os seus reforços, alvos prioritários do mercado. No momento, John Arias e Nino seguem sendo as prioridades do Palmeiras na janela de transferências, mas o Abel Ferreira sabe que as negociações são complicadas, então talvez o Palmeiras comece a se movimentar em torno de plano B nas duas conversas. Vale destacar também, Capê, a situação de Rafael Veiga, meio-campista, que ainda não tem proposta na mesa, mas sim um grande interesse do América do México para ao final do vínculo. O que acontece no momento é uma situação de indefinição em relação ao limite de estrangeiros do América na Liga Mexicana. Com essa resolução, aí sim, a proposta chega à equipe do Palmeiras. Por enquanto, 4 saídas. Aníbal Moreno, Michael... É interessante porque o Abel, ora, ele é muito competente. Mi parte favorita de conducir es el hecho de conocer nuevas personas. É muito competente, ele sempre vai ser um ótimo gestor, porque isso está no DNA dele, mas ele tem, na minha opinião, uma dificuldade muitas vezes para enxergar o jogo, para fazer as melhores escolhas, para fazer as mudanças táticas necessárias, para tentar utilizar da melhor maneira esse ótimo elenco que o Palmeiras tem. E alguns pontos precisam ser aclarados e precisam ser colocados, e o Abel fica muito incomodado por isso. Quando você gasta 700 milhões... para contratar num só ano, você não tem motivo para reclamar. E o Abel continua a ser um dos maiores reclamões da história do futebol brasileiro. Você gasta 700 milhões numa só temporada e continua a reclamar, o erro é seu. Quando você tem à disposição a estrutura que o Palmeiras tem, você não pode reclamar de absolutamente nada. E quando você tem o maior salário da América do Sul e você coloca a classe de treinador de futebol em outro patamar aqui no Brasil, e este é um mérito do Abel, você também não pode reclamar. Então, o Abel tem pouquíssimos motivos para ser o reclamão que ele é. Ainda no programa de hoje você vai entender por que essa relação Abel-Leila Pereira, ela pode se complicar e da maneira como ela vai se complicar no momento em que o resultado não estiver exatamente correndo em paralelo com essa ideia que o Abel tem de ficar mais 2 anos no Palmeiras e com a ideia que a Leila tinha de permanecer no cargo por um 3º mandato. Ô Jorge, qual é o Abel de verdade? O Abel que perde por 4-0 pro Novo Horizontino ou o Abel que ganha do São Paulo? É o Abel de todas as facetas, das vitórias, das derrotas. É assim, o Palmeiras de 2020 a 23, aquele que ganhou tudo, ele já não existe mais. Eu digo em relação ao elenco. Os poucos remanescentes têm papel de quase nenhum destaque, como o Rafael Veiga, né? Esse elenco foi sendo desmontado e vamos e venhamos, né? Mas foi sendo desmontado, abrindo e fechando parênteses, vou deixar você completar com tranquilidade, mas o Aníbal Moreno não jogava nada no Palmeiras nos últimos tempos e tá arrebentando no River. O Zé Rafael joga bem. O Rafael Veiga pode ir pro América do México e não vai arrebentar lá também? Mas enfim, acho o seu questionamento bom. Mas só para completar, assim, Marcos Rocha, o Everton, enfim, o Gustavo Gomes é a exceção, né? Aquele cara que continua e com papel de destaque. E esses ciclos são naturais que se encerrem, né? A maioria dos jogadores que saíram porque já não vinham rendendo. A grande verdade é que 24 e 25 chegaram, foram 2 anos em que o Palmeiras investiu muito e errou demais em contratações. Então, eu assisto a um Palmeiras no momento de entre-safra, prejudicado por conta de investimentos como, por exemplo, de 90 milhões de reais no Sousa, 73 milhões. Outro dia, o Palmeiras vendeu o Facundo Torres. O Facundo Torres deu um prejuízo ao Palmeiras de 28 milhões de reais. Fosse o Palmeiras uma empresa, e os responsáveis por esse negócio teriam sido demitidos. 28, você compra por 73 milhões de reais do Orlando City, tá?
No ano seguinte, com um ano de experiência do Facundo Torres, você o vende com 28 milhões de reais de prejuízo. O Mikael custou 35 milhões, foi emprestado de graça, porque era a única opção que existia. Então, o Palmeiras não pode mais errar em reforço. Jefté, Giai. Um monte. A lista é enorme, imensa. O que eu quero dizer é assim, depois de 2 anos em que errou-se demais, você falou dos 703 milhões de reais de reforço, foram 12. Dos 12, só 4 foram titulares na final da Libertadores. E um deles só jogou o Carlos Miguel porque o Everton estava machucado. Então o Palmeiras não pode mais errar. E essa entre-safra faz com que o Palmeiras seja muito mais forte do que os outros no futebol paulista, mas esteja abaixo e cada vez mais distante do Flamengo. Então esse é o ponto. Eu acho que o Palmeiras, a menos que consiga contratar o Ares, a menos que consiga contratar o Nino, jogadores grandes que cheguem para vestir a camisa, o Palmeiras vai ficar cada vez mais distante do Flamengo. Ô Ana, essa questão de gestão, ela tá na pauta, a gente pode continuar tendo as imagens aí da vitória do Palmeiras diante do São Paulo, foi uma vitória categórica, é verdade, não tem dúvida nenhuma a respeito dessa vitória, mas é fato, ô Ana, o gestor quando tem, você é uma boa gestora, quando você tem tudo à sua disposição, quando você tem, claro que vai ter cobrança, só faltava um gestor não ter cobrança, ainda mais um gestor privilegiado como é o caso do Abel. Você tem tudo à sua disposição, você tem direito de reclamar? Não. Não. Simples assim, não tem direito de reclamar. Eu entendo o Abel porque ele trabalha muito com o público, ele usa a mídia a seu favor. Então ele sabe que ele não tem que reclamar, ele sabe que ele está no melhor clube ou entre os melhores clubes do país em infraestrutura. Se a gente for falar da Academia Palmeiras, é um sonho de consumo de qualquer clube hoje ter a estrutura que ele tem. Então ele transfere isso para que a gente fique debatendo, porque ele sabe que internamente no ano de 2025 houve uma falha de gestão. E aí não cabe ao Abel, não cabe a Leila brigar com o torcedor ou jogar para a torcida, porque o Palmeiras foi um clube que em 24, 23 fez boas contratações e conquistou títulos, mas que lamentavelmente no ano em que ele tinha mais receita, foi o ano que ele pecou e errou. E eu entendo que reconhecer esse erro é importante para acertar a rota agora para 2026. De futebol? Quem tá por lá é ele, o Marcelo Bazejo. Boa noite, Bazejo. Rafael Veiga, verdade que ele pode deixar o Verdão, Bazejo? Pois é, Michele, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Um dos maiores ídolos da história recente do Palmeiras pode estar com os dias contados e com as malas prontas rumo ao México. Isso porque o América está muito interessado na contratação do Rafael Veiga. Inicialmente, o Palmeiras queria receber cerca de 10 milhões de dólares para liberar o atleta antecipadamente, mas o América não está disposto a fazer esse investimento agora, pelo menos não no momento, e a proposta é um empréstimo com opção de compra fixada e o América pagando 100% dos salários do Rafael Veiga, o que é visto com muito bons olhos pela diretoria, porque o Rafael Veiga tem um dos maiores salários do atual elenco. Então isso faria com que o Palmeiras abrisse espaço na sua folha salarial para trazer reforços de peso, que é a prioridade da diretoria nessa janela de transferências. Inclusive, há quem diga que os minutos recebidos do Rafael Veiga no clássico contra o São Paulo no último sábado foi uma espécie de despedida da torcida. Ninguém sabe se isso de fato procede, mas a informação que nós temos é que o América está muito disposto a tirar Rafael Veiga do Palmeiras, até porque o Veiga é um pedido do técnico brasileiro André Jardine, atual tricampeão mexicano, considerado um ídolo pela torcida do clube, que é o clube mais popular do México. Então Rafael Veiga pode sim se transferir ao América e recuperar o status de titular que ele perdeu nos últimos meses sob o comando de Abel Ferreira. Daqui a pouco eu trago mais informações sobre a estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Bazejo. Puxa vida, mas será que foi o jogo de despedida? Não, tem que ter uma despedida apropriada, né? Porque o Veiga é um ídolo, não é, o Alex, do Palmeiras? É um grande ídolo. É um grande ídolo. E outra coisa, além de ser um grande ídolo, vocês acham que ele daria certo no América? Tá na hora de ir embora do Palmeiras? Eu acho que se for um negócio bom para o Palmeiras, para ele, acho que seria importante para ele buscar um novo desafio. Já está com desgaste já pelo tempo, né, no Palmeiras. A gente percebe que há bastante tempo ele não consegue mais se firmar, ter sequência como titular, jogar bem, né? Ele foi decisivo naquela partida contra a LDU. Ele tem tido bons momentos. Assim, picos. São picos, realmente. Mas assim,
Eu acho que o Rafael Veiga merece todas as homenagens do mundo e quando ele encerrar a carreira, daqui a 20 anos, quando nós formos nos lembrar do Palmeiras de hoje, ele vai ser um dos primeiros da lista, porque fez 10 gols em finais. É um cara extremamente decisivo, identificado, palmeirense de infância. Né, Alex? Então, assim, ele tem todos os ingredientes de um grande ídolo. Respeita demais. Só que, assim, como jogador da atualidade, talvez não esteja mais naquele grande momento para poder... Eu só entendo que isso pode ser um bom negócio desde que o Palmeiras vá ao mercado e contrate um jogador assim, de alto nível. Sem dúvida. Se o Palmeiras não trouxer ninguém de altíssimo nível, aí para mim, deixa de ser uma boa negociação. Porque é isso que o Alex estava falando aqui. Além de todo o respeito e tudo mais, o Veiga ainda é útil. Ele tem tido bons momentos. Ele não tem tido regularidade. Ele não consegue mais ser o Rafael Veiga de outrora, quando ele era o destaque do Palmeiras em jogos seguidos. Não tem sido assim, mas ele ainda tem sido importante. Ele ainda